proteção de Deus, em nome do povo de Conceição de Macabu, declaro aberta a presente sessão. Peço ao ilustríssimo primeiro secretário, vereador Felipe Félix, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Pedro Henrique, vereador Samuel da Música, vereador Tião da Usina, vereador Rafinha da Saúde, vereador Guta, vereador Toninho da Saúde, vereador Felipe Félix, vereador Gaúcho, vereador Coutinho Ramalho, vereador Ticó e vereadora Natália Braga. Peço ainda o primeiro secretário que faça a leitura do versículo bíblico. Peço a todos os presentes que fiquem de pé. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Amém. Antes de dar início à leitura do expediente, de acordo com o artigo 156 do regimento interno dessa casa, coloco a ata da última sessão ordinária em votação, do dia 5 de 11 de 2025. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos expedientes. Projeto de lei de número 47 de 2025, de autoria do vereador Samuel da Música, dispõe sobre a implementação do Programa Municipal de Educação Integral em Valores de Ética e Cidadania nas escolas da rede municipal de ensino. Fica instituído no âmbito do município o Programa Municipal de Educação Integral em Valores, Ética e Cidadania, com o objetivo de promover a formação integral dos estudantes na rede municipal de ensino, fortalecer a convivência familiar, escolar e comunitária, por meio de educação em princípios éticos, morais, sociais e de cidadania ativa. Projeto de resolução de número 108 de 2025, de autoria do vereador Rafinha da Saúde. Concede título de honra ao mérito à senhora Lara Inácio Machado e outras providências. Em reconhecimento à sua dedicada trajetória e vocação para a educação no município de Conceição de Macabu, fica concedido o título de cidadã de honra ao mérito à senhora Lara Inácio Machado. Projeto de resolução legislativa de número 103 de 2025, de autoria de todos os vereadores. Concede título de honra ao mérito ao senhor Hugo dos Santos Monteiro, em reconhecimento à sua trajetória, à sua contribuição ao município de Conceição de Macabu, através de sua atuação como procurador do Poder Legislativo, prestando relevantes serviços à administração pública e à comunidade local. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Hugo dos Santos Monteiro. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ofício de número 21 de 2025, de autoria do vereador Felipe Félix, ao prefeito municipal. Na qualidade de vereador desta cidade, venho por meio deste ofício, após ouvir demandas da comunidade local, indicar a requalificação e a melhoria da infraestrutura da Praça do Porto Novo, com as seguintes considerações: instalação do paralelo de intertravado e colocação de grades de tela ao redor da praça. Ao prefeito municipal, o ofício de número 16 de 2025, de autoria do vereador Guta, solicita instalação de quebra-molas na localidade de Multirão, no bairro da Ródia. Cumprimentando cordialmente, no intuito de atender as demandas da comunidade, venho por meio deste ofício solicitar a instalação de quebra-molas na localidade do Multirão, situado no bairro da Ródia. Ofício de número 190 de 2025,
do presidente da Câmara, Toninho da Saúde, ao secretário de Saúde do nosso município. Marco Antônio de Oliveira da Silva, vereador desta Casa Legislativa, com fundamento nos artigos 228 e 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conceição de Macabu, vem respeitosamente requerer a convocação do senhor José Lucas Gabriel Barcelos como secretário municipal de saúde, para que compareça nesta casa no dia 26 de novembro de 2025, quarta-feira, às 9 horas da manhã, a fim de prestar esclarecimento sobre os seguintes temas: possível uso irregulado dos transportes de saúde, gasto com combustível, funcionamento do raio-x, falta de medicamento na farmácia básica municipal, funcionamento do Hospital Municipal Ana Moreira. Ofício de número 112 de 2025, de autoria da Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social. Cumprimentando, sirvo-me do presente para convidados para o segundo encontro ampliado de segurança alimentar e nutricional, enfrentamento das condições geradoras de insegurança alimentar, que será realizado no dia 12 de novembro de 2025, às 9 horas, no auditório da Escola Municipal Frei Valério, no centro de Conceição de Macabu. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Conceição de Macabu, no uso de todos os seus vereadores da comunidade externa, suas mais profundas condolências à família do estimado senhor José Martins Pedro. Esta Casa Legislativa, com enorme pesar, a notícia do falecimento desse cidadão, cuja trajetória foi marcada pela dignidade, pelo compromisso com o bem comum e pelo respeito ao próximo. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os seus familiares, amigos e todos que partilham da saudade de sua presença. Por a inscrição, passando agora ao grande expediente, por a inscrição do novo colega vereador, Taiguara Bueno de Souza Tavares, 5 minutos, senhor. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, quem nos ouve pela modelo, nos assiste pela internet. Senhor presidente, hoje eu serei breve, só fazer um relato que na semana passada eu fiz um pedido para que fosse limpo, o bairro de Santa Catarina, e hoje passei por lá e vi que eles estão limpando Vila Tavares, Vai deixar bem claro aqui que Santa Catarina é um bairro após Vila Tavares, que precisa e já passou da hora de dar um suporte àquele bairro. Um bairro esse que a gente sabe, das beiras das RJ 196, Pode-se achar que seja de atribuição do governo do estado, mas ali é um bairro onde se mora munícipe, se mora eleitor, que muitos de nós, no momento de política, a gente vai para lá pedir voto. Então, mais do que justo, dar ali uma estrutura decente para aquela população. Eu já venho cobrando há vários dias a roçada, a limpeza, a guarita de ônibus, que até o prezado momento ainda ninguém me deu resposta positiva ou negativa que se vai colocar ou não. Então eu estou aqui mais uma vez falando do mesmo assunto. Um outro assunto é sobre as pragas. O vereador Couto falou aí agora de quebra-mola, fez no seu pedido de ofício. Eu quero dizer uma coisa: lá atrás foi-se colocado várias placas no bairro, em todos os bairros do município, e o quebra-mola mesmo não foi colocado. Esse ano retornaram novamente, colocaram de novo as placas, estamos aguardando os quebra-mola. Ontem eu estive no gabinete do prefeito, conversa lá com o secretário Marcos Couto, ouvi dizer, não sabia que isso era
mas ouvi dizer que até os quebra-mola, vereador Guta, o INEA está se metendo nisso. Então eu vi lá o secretário falando que eles precisam de dar uma resposta para o INEA para essa questão. Não sabia que até para se fazer um quebra-mola temos que ter autorização do INEA. E o nosso município, do jeito que está aí, a gente vê aí motoboy, né, não querendo generalizar todos, mas a maioria eles andam mesmo em alta velocidade, né, pela questão da entrega, mas os quebra-mola precisam ser colocados, né, o mais rápido possível em todas as vias públicas do nosso município, porque está lamentável a questão das motos em alta velocidade no nosso município. Da parte. Vereador, só voltando lá atrás do discurso de Vossa Excelência, no que diz respeito à limpeza lá da comunidade de Santa Catarina, Vossa Excelência coberta de razão, mas a programação feita pela Secretaria vai fazer Vila Tavares e, terminando Vila Tavares, vai para Santa Catarina, vai depois fazer até a frente, Caju, Barata, enfim, essas situações. E no que diz respeito a essa situação, será que é verdade? O INEA, o que o INEA tem a ver com quebra-mola? E o Vossa Excelência falou, o quebra-mola não adianta, é um mal necessário, porque não existe respeito da população. Você vai num bairro igual o Jardim Mariléia, lá em Rio das Ostras, pega uma rua igual a avenida nossa, tem 8 quebra-mola. Foi a única maneira de educar os motoristas e os motociclistas. Então, Vossa Excelência está coberto de razão. Isso tem que resolver o mais rápido possível. Aparelho, o senhor está coberto de razão. Inclusive, eu queria saber se o INEA, na hora que um pedestre for atropelado, se o INEA vai pagar a responsabilidade para ele. A responsabilidade vai ser do prefeito, vai ser do nosso município. Então nós temos que sentar lá com o prefeito, com quem vê essa parte aí, e a gente pronunciar com esse INEA. Isso é uma vergonha. INEA se intrometer e quebra-mola no nosso município. Isso é uma vergonha. Está de parabéns, professor. Obrigado pela parte. Obrigado aos colegas que me apartearam. Vereador Guta, vamos aguardar, né, essa questão dessa limpeza aí lá de Santa Catarina, pois eu já venho pedindo há bastante tempo, porque eu sou uma pessoa que passo ali frequentemente e vejo o sofrimento. As pessoas ali, eles estão fazendo plantação na beira da estrada, cara. Eles precisam, tudo bem, precisa, mas também eles estão causando uma situação de um futuro acidente, vereador Coutinho. Entendeu? Então, se o órgão público não chegar ali, parar, conversar, explicar, limpar, fazer alguma coisa ali, eles vão continuar usando. Aí daqui a pouco nós vamos ter aí notícias que o carro entrou dentro de uma casa lá em Santa Catarina, o carro atropelou um pessoal, porque eles não têm espaço, eles ficam sentados realmente na beira da rua. E do jeito que está lá, né, cheio de mato, as margens, eles não têm lugar de ficar, eles estão sentando no asfalto mesmo. Então são pequenas coisas, né, pequenos detalhes, mas que fazem a diferença na vida daquelas pessoas que moram ali, cara. Infelizmente, é a realidade. É igual a questão da guarita de ônibus. Eles põem o ônibus, aguardam o ônibus no tempo de sol, de chuva. E, poxa, isso é uma coisa que está aqui dentro dos nossos olhos, perto da gente, e a gente não tem mais condições de estar aceitando essas coisas, de ver, né, aquela pequena população, mínimas pessoas do nosso município, acho que não tem nem 1% do nosso município passando por essas dificuldades que o setor público já poderia ter resolvido há muito tempo. Presidente, obrigado pelo tempo cedido e bom dia para todos. Solicito do vereador Rafinha que assuma a presidência, que eu possa usar da palavra. Por ordem de inscrição, o vereador Carlos Augusto Paulo Barbosa, 5 minutos. Senhor presidente, o momento Rafinha assumindo a presidência da casa,
vereadores, aquele que nos assiste aqui no plenário, que nos ouve pela Rádio Modelo FM, pelas redes sociais, um bom dia. Mais um domingo, vereador Felipe, de muito futebol, de muita gente no campo do São Luís, e o que eu falo, o prazer de você encontrar pessoas que você não vê durante a semana, né? Domingo cheguei no campo, contei com o Jorjão, né? Veio assistir um neto jogando na equipe do Vilão da Vila, e depois chegou o Lourinho lá do Osório e o Fuscão, e nós ficamos conversando, lembrando dos grandes campeonatos de Conceição. Quem não viu o Jorjão jogar, o Jorjão foi um dos grandes jogadores de Conceição de Macabu. Quem viu o Rincon jogar no Santos, vai lembrar, o Rincon que jogou na seleção da Colômbia, vai lembrar, o Jorjão era o mesmo estilo, e lembrando lá das coisas, e a gente da grandeza que é o campeonato. Campo cheio, bar vendendo, salgado vendendo, tinha 2 meninos catando lata, outro catando garrafa plástica, e a gente vê que mobiliza de uma tal maneira o campeonato da nossa cidade. Então a gente quer parabenizar todas as comunidades que estão envolvidas no campeonato. O bairro da Ródia levando uma quantidade absurda de gente nos seus jogos, a gente fica muito feliz por isso, da gente ter feito parte por muitos e muitos anos da história do time do Ródia, e a gente fica muito feliz nesse momento. Quando a gente continua falando do bairro da Ródia, mais uma vez reiterando já outros pedidos, no que diz respeito à questão de quebra-mola lá na comunidade da Ródia, principalmente no mutirão, quando você vem pelo mutirão, passando pela quadra, descendo ali, né? Tem o bar do meu amigo, do meu irmão lá, Lobão, local que a gente frequenta, e a gente fica preocupado a velocidade que os carros descem ali, vereador Gaúcho. Então é o netinho dele, é o filho do amiguinho dele, e mais um monte de criança que se junta para brincar por ali, e infelizmente ali não é local de passar em alta velocidade, mas os carros passam, e a solução é a instalação de quebra-mola naquele local do mutirão, para que a gente possa evitar um transtorno maior de alguma criança ser atropelada, até adultos, senhoras e outros mais que circulam ali na comunidade. Eu queria também, mais uma vez, reiterar, já fiz ofício, 2, 3, já foi dito aqui, o próprio vereador Pedro também comentou há poucos dias, no que diz respeito ao estacionamento no local do clube recreativo. Precisamos tomar uma decisão em relação àquilo ali. Sexta-feira, 5h30, 5 horas, a rua estava insustentável para você parar. Eu vim sexta-feira para a casa da minha mãe, consegui estacionar o carro lá perto da cooperativa. Eu rodei 3 vezes, aí depois vim, parei no Badiadil, cheio de gente lá, vereador. Aí eu falei, não, nós estamos, pelo amor de Deus, vê se você consegue isso. A pessoa vem para Adilson, eu queria comer um salgado no seu bar, mas não tive lugar para estacionar, fui embora. Fulano, estava um menino que conserta, eu ia trazer meu celular aqui para você mexer, não tive lugar para estacionar. O que está faltando? O que está faltando para resolver essa questão do estacionamento? Não vem com conversa para mim que não tem guarda. Não pode estar faltando guarda. Para botar um guarda ali, acerta aquilo ali, gente. Abre aquilo ali. Nós vamos tirar 40 carros da rua. Nós vamos desafogar. Vai ser uma organização no estacionamento desse município. A gente pega, conselho, vereador. Vereador, parabenizar pela intervenção. Foi objeto de uma indicação do meu mandato aqui tempos atrás. Acho que o senhor está coberto de razão. O comércio nosso precisa de medidas criativas que dê a eles condições de trabalhar, dê a eles um cotidiano em que o poder público colabore com o comércio. A avenida, não sei se o senhor se lembra, o modo de estacionar era na diagonal, tipo espinha de
Peixe. Hoje a avenida está muito mais aberta, acho que melhorou, evita acidente, mas podia se estudar que pelo menos um lado voltasse a ser diagonal entre Paulo Martins e a Rua do Recreativo, por exemplo. Já dobra o número de vagas por si só na avenida. E aí nós temos aquele espaço do recreativo ocioso que, para mim, demonstra o quanto nossa população é educada, porque aquilo ali está aberto, não tem ninguém tomando conta. As pessoas poderiam estar por conta própria estacionando ali, não estacionam. Isso para mim mostra a educação da nossa população, a passividade do nosso povo. Então, o espaço ocioso, hoje aquilo ali está sob a tutela da educação. A educação faz parte da prefeitura, do poder público municipal. Poderia ser feita uma lona cultural ali que funcionasse aos finais de semana para eventos recreativos das crianças, atividades culturais, uma estrutura móvel e barata, e durante a semana funcionar como estacionamento gratuito e regulado pela guarda. Não precisa de mais de 2 guardas para tomar conta daquilo ali. A gente tem aí mais um grupo de guardas para serem efetivados agora no mês de novembro, que está em formação mais 7 guardas. Então, é um espaço ocioso que pode servir a nossa comunidade e não está servindo. Parabéns. Não, é uma questão, eu vejo tudo no que diz respeito ao comércio. Então a gente está pedindo. Vereador, vou ouvir a sessão para ver se você vai cobrar. Então, estou cobrando, estou fazendo a minha parte. Independente de ser líder do governo, a gente também tem que prestar uma satisfação à comunidade. Eu queria até aproveitar para mandar um abraço para um grande amigo, profissional de mão cheia, um pedreiro que encontrou comigo essa semana, ouve todas as nossas sessões e encontrou comigo no final de semana e falou que está sempre com o rádio ligado, que tem uma grande admiração pelo trabalho que eu faço nessa cidade. Então, obrigado, amigo. Essas situações que faz a gente estar sempre empenhado em ajudar o povo de Conceição. Eu queria também aqui, senhor presidente, já houve em mandato passado elogios, inclusive já foram até homenageados nessa casa a equipe da Defesa Civil, e mais uma vez esse final de semana me parece que colocaram fogo. Eu passei lá, estava tudo queimado, um bambuzal, RJ 182, e de madrugada eu ouvi um barulho no meu celular e vi, era Diogo do Curato, falou: está pegando fogo. O bambuzal foi todo para dentro do asfalto e prontamente a Defesa Civil foi para lá junto com o bombeiro e solucionaram essa questão, dando tranquilidade às pessoas que trafegam na RJ 182. Então, parabéns a toda a equipe da Defesa Civil do nosso município. Hoje fui convidado pelo vereador Pedro, onde teremos uma reunião com uma comissão de funcionários lá do Rio Barro. A preocupação é muito grande no que diz respeito à situação daquele local. Da situação dos funcionários, já vi relatos aqui, inclusive num discurso até muito inflamado, que a gente perde até a linha um pouco, mas a situação de lá é muito preocupante, não só no que diz respeito ao salário dos funcionários, a situação dos próprios meninos que lá moram, que a gente não sabe para onde irão, para onde vão morar, Nós ouvimos aqui relatos aqui de promotores contando a história da sua cidade, mas a nossa realidade é diferente, Então, quando se fala em casa inclusiva, para mim não é. Eles vão para uma casa que eles vão ficar trancados dentro de uma casa que não tem um quintal. Aonde que tem uma casa em Macabu com 4 quartos, 5 quartos com quintal? Não existe. Isso não existe. Eles vão sair de um local que eles têm acesso para ir para uma casa confinada. Não sei se vai ser em Conceição, em Macaé, aonde quer que seja. Mas é uma covardia que estão fazendo com os meninos, principalmente com os funcionários que se dedicam para tomar conta deles. Eu nunca vi um negócio desse. Eu já falei isso aqui, vereador. Eu fui secretário de esporte desse município e em 2010 eu recebi uma notificação que não poderia se trabalhar mais com RDA. Eu
Você fazia algum serviço, na época mesmo que eu fiz o campeonato, eu contratei uma lavadeira e pagava ela por RPA, que não poderia mais. Então, 5 anos recebendo por RPA, não tem direito a 13º, não recebe férias, não tem direito a fundo de garantia, não tem direito a nada. A gente já procurou, o Vitor Júnior já foi no Rio, uma época que atrasou 3 ou 4 meses, conseguiu um contato, pagaram, botaram em dia, mas continua a falta de respeito. Um pessoal, a informação que soube, que a menina que estava dirigindo aqui o Abril, desde a última reunião que teve aqui atrás, aquela audiência, ela nunca sumiu, ninguém sabe para onde, e a gente, um descaso que está sendo feito com aquele local da nossa cidade. Senhor presidente, eu queria agradecer o tempo cedido, desejar um bom dia a todos, muito obrigado. Por ordem de inscrição, a vereadora Natália Silveira Braga, por 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, caros colegas vereadores, público que nos acompanha. Hoje gostaria de mandar um abraço especial para a Deise e para o Velaci, lá da Vila São José, que estão sempre nos acompanhando e ficam satisfeitos em estar nos ouvindo. Mandou até um grande abraço para os vereadores aqui. Isso é satisfatório, a gente entender que a população macabuense tem interesse pela Câmara Municipal e que cada vez mais a gente leve a sério aqui dentro, porque tem muitas pessoas que apostam no nosso trabalho e que acreditam na diferença através do nosso trabalho, da nossa força de vontade. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que é realmente muito necessário a presença do secretário de saúde aqui na nossa Câmara Municipal, convocado, porque muitas perguntas estão sem respostas. A gente eu principalmente tenho recebido muitas notícias aí em relação ao raio-x da nossa cidade. Uma empresa terceirizada que muitas vezes não tem o material para impressão do raio-x. Isso, relatos de muitos moradores que vêm entregar aqui essa demanda. Uma questão que me preocupa muito, mas que não pode ainda ser afirmada, e eu preciso fazer um levantamento com algumas famílias, mas muitas pessoas têm me relatado também em relação de diagnósticos errados dentro do Hospital Ana Moreira. Infelizmente, não mencionando nenhum médico, nenhum acadêmico, infelizmente a gente não pode fazer o uso mal feito da palavra aqui dentro, porque a gente pode prejudicar alguém. Então tem que ser tudo muito avaliado, tudo muito analisado, a gente ter coerência do que está trazendo, porque realmente é uma pauta muito, muito sensível, tanto para um lado do profissional, quanto para o lado das famílias que estão perdendo seus pacientes. Não sei nem se eu deveria relatar aqui, eu acredito que não seja interessante eu fazer o relato aqui sem autorização da família, mas que paciente que veio ao óbito depois de ter recebido alta e dizendo que não era nada. Eu mesma recebi um pedido de socorro para transferir uma pessoa, pedi a solicitação da transferência e a pessoa falou que infelizmente não tem porque o hospital deu alta. Como deu alta, a gente entende que o profissional entende mais do que o vereador. Deu alta, eu passei para a família, olha, infelizmente se não tiver um papel de transferência, a gente não tem como solicitar uma UTI, uma CTI, seja lá o que for. Mas o que acontece com a família? Manda o paciente para casa, vê o estado real do paciente que está ali, e aí quando procura o hospital de Macaé, descobre que está com pneumonia. Pneumonia grave, avançada, a paciente já chega sendo entubada no HPM e vem a óbito. Então, a gente precisa sim fazer o levantamento dessas questões. Se a família tiver a intenção de fazer um relato para a Câmara Municipal, é importante, porque é a palavra da família, mas eu tinha aqui as mensagens da moradora me solicitando esse apoio para a transferência. E é muito triste, porque após contar esse relato para uma pessoa e outra mais próxima, a gente começa a entender que outras famílias também vieram a acontecer. E não sei o que tem acontecido, geralmente tem sido com a questão da pneumonia. Então é preocupante. A gente fica pensando, será que é questão de sorte chegar no Ana Moreira, sobreviver e não sobreviver? Ter o laudo exato, não ter o laudo exato? Então a gente tem que entender a partir de
exame que pode estar trazendo para ele também uma notícia errada. Então a gente precisa investigar isso, eu vou fazer contato com a família para ver se é de interesse dela trazer esse relato por escrito aqui na Câmara Municipal para que a gente entre em investigação em relação a isso, porque é muito sério, é uma coisa muito séria, tanto para o lado do profissional quanto para o lado das famílias, principalmente as famílias que têm perdido vidas. E é lamentável a gente entender isso, mas de forma alguma a intenção é prejudicar os profissionais. É sim garantir a segurança de que qualquer familiar nosso, que qualquer maracabuense encontre segurança no hospital da nossa cidade. A gente não tem muito a oferecer, a gente não tem grandes estruturas, mas o mínimo que se deve ser feito é o laudo exato. Mesmo que o nosso município não consiga tratar de repente de uma pneumonia simples, que eu acredito que tenha condição de tratar, mas a gente tem que saber exatamente como encaminhar esse paciente para que ele não perca a vida enquanto ele espera sem saber realmente o que ele tem. E diante dessas questões aí que têm sido muito levantadas em relação ao raio-x, me dá a entender também que é isso. Me dá a entender que realmente não consigam enxergar através desses raios-x que estão sendo entregues para a nossa população aqui, que realmente não tem como fazer uma leitura exata do que a pessoa tem. Então é muito triste a gente saber que pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com seu avô, com sua avó, com sua tia. É sorte. Em algum momento a gente vai parar ali no hospital Ana Moreira. Em algum momento a gente não vai ter tempo de correr para outro município e pedir socorro. Então a gente precisa ter uma atenção muito grande, uma responsabilidade muito maior do que a gente já tem aqui, de estar de olho nessas questões. Outra questão que é muito importante falar aqui, a gente vê que o município não tem publicado a REMUME. REMUME é a relação de medicação, de medicamentos que deve ser entregue pelo município. E a gente tem a Lei de Acesso à Informação 12.527, que determina que o poder público divulgue de forma clara e acessível informação de interesse coletivo como lista de medicação disponível. Nós temos a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080, de 1990, que também diz a mesma coisa. Nós temos aqui, inclusive, uma lei municipal que foi criada, foi autoria minha, que é a Lei 067 de 2021, que dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede pública de saúde do município de Conceição de Macabu. Então, nós temos aqui 3 espécies de leis: a Lei da Saúde, a Lei Municipal, a Lei Federal, e nós temos 3 espécies de leis e nenhuma delas estão sendo cumpridas. Inclusive, não está sendo cumprido a prática disso, não só a relação. Não está sendo cumprido a entrega dessas medicações para a população. Após a minha visita, após um vídeo publicado em rede social, eu comecei a ter uma enxurrada de mensagens de pessoas relatando o que está ocasionando em suas vidas após terem ficado tanto tempo sem medicação. É uma questão tão séria, gente, é uma questão tão séria que a gente está aguardando aqui a convocação do secretário. Mais 2 minutos. Obrigada, presidente. Realmente, porque a gente precisa de resposta. Onde está agarrando? Qual é a maior dificuldade? O que está acontecendo? A gente está aqui até para ajudar. Se não fosse para ajudar, a gente já teria procurado uma tutela coletiva e tentado entrar contra o município, porque isso é muito sério. É muito sério. É uma entrega básica e essencial para uma população. Então, a gente ainda está tentando ajudar o município, mas tentando entender o porquê que o município não está auxiliando essas pessoas. Isso realmente é muito triste da gente entender que a saúde ela não é boa, No geral, a gente entende que ela já é muito difícil no Brasil, isso não é um problema só de Conceição de Macabu. Mas se a gente ficar sem resposta, é muito difícil a gente não conseguir passar para a população o que está acontecendo de fato. Então, a oportunidade de a gente estar recebendo o secretário de saúde aqui vai ser realmente para ele trazer essa realidade. Porque quando a gente falou aqui na última prestação de contas, foi tudo muito rápido, tudo muito passado por cima, a gente ficou sem entender. E assim também eu me sinto inválida aqui dentro dessa Câmara, quando uma pessoa me pergunta, Natália, mas por que o prefeito está deixando falhar a questão da medicação? Não sei. Alguém ainda tem uma resposta sobre isso? Porque é mais de um ano. Eu não tenho essa resposta. Então eu quero essa resposta, espero que o secretário consiga esclarecer isso para a gente também.
sério. Aproximadamente com 3 meses de governo, nós já estávamos, durante esse ano, já estávamos com esse problema. E hoje já vamos para o mês 11, terminando o ano, e continuamos com as mesmas questões. Semana passada, dentro da minha casa, quando nós saímos da sessão aqui, eu saí daqui preocupado, porque eu falei uma frase, essa frase foi muito mal expressada. Temos que ter paciência, não dá para ter paciência. Porque tem pessoas, vocês perceberam quantas pessoas estão perdendo a vida no nosso município nos últimos meses? Quem sabe não possa ser a falta desses medicamentos e falta desses exames. Tem pessoas aqui que estão carentes de exames, desde o início do ano não tem previsão. Isso que nós estamos falando aqui, estamos falando de vidas. Eu tenho colegas nossos que pagou no exame de sangue R$500 à vista porque era 540. E quem não tem o dinheiro para fazer o exame, como é que faz? Nós estamos falando de um básico que não está funcionando. Então, infelizmente, algo que aconteceu durante o ano, no início, está prejudicando todo um ano inteiro. E uma população que está dia e noite carente de exames, de medicamentos e não tem solução. Quando não acontece isso daí que aconteceu, eu recebi a mesma mensagem que a senhora recebeu, a pessoa foi procurando pneumonia, falava que não tinha nada durante o mês inteiro. Quando foi ver, que foi em Macaé, estava em estado grave já, e perdemos mais uma pessoa. Isso começou onde? Dentro do nosso hospital. É triste porque nós estamos perdendo vidas, e não tem nada mais importante nas nossas vidas do que vida. Nós sorrimos, nós se alegramos, nós choramos porque nós estamos vivos. Perdeu a vida, acabou. E como é que você explica para uma família dessa? E nós como representantes, como é que nós fazemos agora? Então é triste, a sua demanda aqui é coisa muito séria para o nosso município. É triste estar falando sobre isso, que o nosso prefeito outrora falou sobre a saúde de Trajano de Moraes, trazendo para cá, e hoje ele sendo executivo, nós estamos nesse estado de calamidade do nosso município. Obrigado. Exatamente. Eu estou encerrando a fala, presidente, só agradecer ao vereador Samuel, agradecer a atenção dos demais vereadores e dizer que, infelizmente, a nossa Câmara, principalmente, procura apoio de saúde em Carapebus. A gente não pode comparar com Macaé, mas a gente procura saúde de Madalena, de Trajano de Moraes. Quantas pessoas a gente já não ajudou, né? Quantos vereadores a gente não ajuda aqui com os contatos que a gente tem levando? Então, não tem justificativa por que a gente está nesse buraco negro. Muito obrigada, presidente. Fiquem todos com Deus e um bom dia. Por ordem de inscrição, o vereador Pedro Henrique Fontes Faria de Azevedo, 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, quem nos assiste pela rádio Modelo FM, muito bom dia a todos e todas. Presidente, vim trazer aqui uma temática, novamente, que é de ordem estadual, mas presente na circunscrição do nosso município, de interesse público da nossa população, já que é um abrigo instalado no interior da nossa cidade e a sua manutenção é feita por centenas de funcionários que são cidadãos, munícipes de Conceição de Macabu, que estão passando por uma situação calamitória, que precisam da atenção de todo e qualquer poder público, todo e qualquer agente público. A minha fala hoje é quase que um procura-se, está desaparecida a senhora Isadora Pimentel dos Santos, diretora do SICAP de Rego Barros, a rainha do home office. Desde o dia 22 de outubro, quando nós tivemos o fórum da desinstitucionalização aqui na Câmara, essa cidadã, que é de Duque de Caxias, uma forasteira que olha, pelo visto, a população da nossa cidade, um olhar de desprezo, até ontem não colocou os pés no educandário Rego Barros, onde estão abrigados 59 pessoas com deficiência, pessoas extremamente vulneráveis, em uma situação depreciativa, uma situação de descaso do Estado, uma situação de violação dos direitos humanos, não só esses internos, quanto também os funcionários de lá, que têm todos os seus direitos trabalhistas desrespeitados, violados.
São 120 funcionários que estão funcionando no regime de RPA, estavam até ontem com os salários atrasados, que devia ter sido pago no dia 6 e não foi pago. Todo mês atrasa o salário, a empresa muda de CNPJ, a gestão daquilo lá muda de mês em mês, os funcionários não têm direito ao depósito dos seus direitos previdenciários, de gozar de férias, 13º, e estão agora abandonados pela sua diretora, que era quem deveria representá-los diante do aparato estatal. Uma cidadã omissa, que chega aqui e tenta conversar com a gente, com o Ministério Público, com falsas deferências, fingindo ser educada, quando na verdade está fazendo mal imenso para essas pessoas vulneráveis, para esses trabalhadores e, portanto, para o nosso município. Papai, vereador. Já concedo, vereador, só para concluir o raciocínio, os funcionários estão proibidos de acionar o Ministério Público para fazer qualquer queixa por essa diretora. Os internos sentem com a falta de insumos, falta de medicamentos, até pão faltou, parece estar vivendo na França no período da Revolução Francesa. Está faltando pão. E não podem se reportar ao Ministério Público por conta das perseguições, do clima de perseguição que se instaurou. Pra você ter ideia, presidente, o piso de enfermagem é de R$ 4.750, cerca disso. Os enfermeiros que trabalham lá, além de estarem com salário atrasado, recebem cerca de R$ 2.200. Regime de RPA, o que é ilegal, como bem disse o vereador Guto. Temos notícias de que o município de Araruama está fazendo um processo seletivo para contratar exatamente todas as funções que tem aqui no nosso abrigo. Muito provavelmente o Estado está se organizando para desbaratar esse abrigo, mandar esses internos para residências inclusivas e residências terapêuticas nesse município, internos que estão convivendo uns com os outros há décadas, eles se amam, se gostam, têm a sua individualidade respeitada pelos funcionários que já os conhecem há anos e anos. Eles fazem parte do cotidiano da nossa cidade, interagem com o nosso município, com os eventos festivos da cidade, com a rede pública de saúde da nossa cidade, e agora vão ser mandados para um lugar que é completamente estranho a eles. Estou pedindo, presidente, encarecidamente, que essa Câmara se reúna através das comissões de defesa das pessoas deficientes, da Comissão de Saúde dessa casa, da Procuradoria dessa casa, para acionar coletivamente em nome de todos os vereadores, porque nenhum de nós é tão forte, tão bom quanto todos nós juntos, acionar o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, e a Justiça, se necessário, todos os órgãos do Estado, para dar publicidade a esse absurdo que está acontecendo aqui, para que alguma providência seja tomada, e a primeira delas, se possível, é a exoneração dessa pessoa que está fazendo muito mal a esse abrigo, que é alguém que está lá para maquiar o que acontece ali, é alguém que está lá para fazer o jogo do Estado, um Estado que também tem sido omisso, que tem deixado aquelas pessoas passarem por isso por décadas, e que, pelo que a gente viu aqui no fórum, até mesmo o Ministério Público é um órgão poderoso, um órgão que tem um aparato institucional respeitado, parece que já desistiu de lutar com o Estado para resolver aquela situação. Mas nós não vamos deixar de lutar. Concedo a parte, vereador Tião. Parabéns, Vossa Excelência, pelo discurso. O que o senhor trouxe aí é um relato de uma criminalidade que está acontecendo lá no Rio Barro. O que nós temos que fazer de imediatamente é convocar a nossa Procuradoria e o presidente, fazer um ofício e mandar para o governador ficar sabendo o que está acontecendo. Porque o Ministério Público tem que tomar providência. Por quê? Na hora de ele vir buscar um voto aqui para senador, ele vai vir buscar. Ele vai vir buscar o voto para senador aqui. E essas 120 pessoas que estão lá sem receber, passando o que estão passando lá dentro, que vão ficar desempregados, que se eles tirar
esse pessoal, essas crianças que estão lá, que são as crianças, são os meninos daqui, o que eles vão fazer com esses funcionários que vão ficar desempregados. Então vamos convocar aí o presidente, a procuradoria, para poder fazer o ofício, mandar para lá, para poder ver isso aí. Isso não pode ficar assim. Parabéns e obrigado pela parte aí. Só para dar uma parte, vereador? Concedo, vereador. Vereador, o assunto é um assunto que se arrasta aí há vários anos, né? A gente já presenciou, o município nosso já presenciou várias ocasiões, né? Até por falta de alimentação do Estado com esses jovens, né? E tivemos lá a esposa do vereador Carlos Augusto, que fez um trabalho brilhante, né? À frente daquela instituição. Tivemos outros também, o Sebastião Pino. Agora eu queria saber por qual motivo está vindo uma pessoa lá de Paracambi para ser diretora aqui dentro do nosso município, diretora de um órgão estadual, que nós temos aqui pessoas competentes, pessoas que abraçam a causa, que não só no horário de trabalho, vereador Guta, mas igual a sua esposa Marília, que faz questão de final de semana, faz questão de pegar alguns alunos para viajar, para passear com ela, com a responsabilidade, e a gente com pessoas tão dedicadas aqui no nosso município, pegar uma pessoa de outro município, depois do Rio de Janeiro, para trazer para cá. Será que essa pessoa vai realmente dar o carinho e a atenção que esses alunos precisam, que os funcionários precisam? Então, que eles merecem? Então, vereador, conta comigo. Se tiver que a gente é o governador, se tiver que a gente é deputado, nós vamos aonde for preciso para a gente conseguir virar esse quadro, porque realmente nós não podemos deixar esses alunos sair daqui e também, de hipótese nenhuma, podemos perder 120 oportunidades de emprego para aquelas pessoas que ali trabalham, que se sustentam, pessoas que já trabalham ali há mais de 20 anos, e a gente deixar acontecer isso. Não podemos fechar os olhos, precisamos sim se unir, todos os vereadores, presidente, procuradoria dessa casa, e a gente buscar soluções para a gente dar para aquela população. Obrigado, vereador. Agradeço, vereadores, por contribuírem no debate. Dizer que concordo plenamente com Vossa Excelência quando diz da distância dessa pessoa que está como diretora para a localidade do Abril. A gente recebe muito bem todo mundo que chega de outro lugar, a gente recebe bem Macabu. Somos conhecidos como cidade de simpatia, por isso é um traço da nossa comunidade. Agora, acredito muito, vereador, na sabedoria popular. E a sabedoria popular diz que quem sabe a quentura da panela é a colher que mexe. Não pode uma pessoa ser diretora de um abrigo tão importante, que passa por tantas necessidades, com pessoas com um estado de vulnerabilidade tão grande, e se ausentar daqui por 20 dias, ser indisponível até pelo telefone aos funcionários. Isso é inadmissível. Essa pessoa precisa sair da frente dessa instituição já. Quero reforçar que acredito que a desinstitucionalização é um caminho importante, mas ela deve ser feita com inteligência, de maneira gradativa. Não dá para você pegar, isolar e separar pessoas deficientes que já convivem umas com as outras, que têm uma rotina há mais de décadas, 10, 15, 20, 30 anos. Vereador, só um minutinho antes da vereadora pedir a parte. Se o presidente Rafinha me der mais 4 minutos, eu consigo a parte para todo mundo. Um assunto importante. Vou autorizar mais 5 minutos com o assunto importante, Pedro. Vereador, obrigado pelo presidente Rafinha. Eu acho que a gente poderia, Pedro, ver com a procuradoria dessa casa a possibilidade de a gente fazer um documento, vereador Guta, encaminhar isso ao Ministério Público, encaminhar isso à secretaria responsável, para saber se eles têm ciência que essa menina não está aqui. A gente precisa também mover essa questão e, se tiver que penalizar essa diretora, que ela seja penalizada. Porque 20 dias fora, sem dar nenhuma satisfação, sem saber o que está se passando, e como o senhor falou, uma pessoa de fora do nosso município, se ela precisar de alguma emergência, se ela precisar de um médico, se ela precisar de comprar um remédio fora de hora, será que ela tem conhecimento de bater na porta de alguém para abrir uma farmácia, de alguém para dar um socorro? Não tem. Essa é a realidade. Então, nós temos que agregar
município, né? E eu tenho certeza que o salário dela tem dia. O salário dos funcionários que ali abraçam a causa, que muitos deles às vezes levam de comer, né? Para almoçar, até para dividir com outro colega, tenho certeza que não deve estar. Mas parabéns pela pauta, vereador. Conta comigo. Obrigado, vereador. E não podemos deixar afastado desse debate a superintendente Simone do Estado, que é complacente com tudo isso. Sabe que isso tudo está acontecendo e tem sido complacente. Vereador. Concedo. Vereador Pedro, conte comigo nesse projeto de tentar retornar a dignidade do nosso SICAP de Rego Barros. É um sofrimento coletivo, não é um sofrimento só para os internos, é um sofrimento para uma população que já acostumou com a presença dessas, a gente diz sempre crianças aqui na nossa cidade. Meu pai já trabalhou lá por anos, eu acompanhei por anos o sofrimento, que isso não é de hoje, mas que hoje está intensificando com essa tentativa de tirar esses internos aqui da nossa cidade, separá-los, porque a gente tem que considerar que são seres humanos. Seres humanos sentem muito a falta um do outro quando é criada uma vida inteira naquele coletivo. A gente não sabe exatamente com quem é maior o afeto deles lá dentro. Então, eu tenho certeza que todos se gostam muito, que todos têm um carinho, foram criados juntos por anos. E se tirar um dos outros, eu tenho certeza que eles não irão sobreviver. Tira do nosso meio familiar alguém que a gente nunca mais vai ver. Então, eu tenho certeza que isso vai fragilizar a saúde deles também. Eu fiz estágio lá dentro, eu me formei em assistente social graças ao estágio que eu tive lá dentro. Eu tive a oportunidade de conviver com muitos deles e ver que a convivência deles ali é de família. Então, conte comigo para a gente continuar lutando por aquele espaço lá e lutar por dignidade. Eles têm que abastecer esse SICAP e manter da forma que já tem sido feita por anos. Então, não é mudar o modelo de vivência deles ali, é mudar uma gestão que não está dando atenção a eles, é mudar qualquer gestão que está falhando em apoiá-los. Então pode contar com o meu apoio aí, a gente vai estar junto, se Deus quiser, nessa batalha e sairemos vencedores, se Deus permitir. Obrigado, vereador. Concedo. Vereador Pedro Henrique, meu parceiro de Câmara, desde o início, grande amigo que eu tenho aqui dentro. Isso mostra mais uma vez o resultado da nossa política brasileira. O Hudson, nós conhecemos muito bem, quando tentou fazer o certo para beneficiar tanto os funcionários quanto os meninos, foi colocado para fora. Possa ser que essa mesma política brasileira, daqui uns dias, proíbe até de nós entrarmos lá. Porque se armam contra quem busca o melhor para a população, o melhor para os meninos, para nossas instituições, mas parece que quando eles entram, eles minam a pessoa de tal maneira que até o direito das pessoas eles tiram. Vê que as pessoas ficam sem receber e não podem nem falar, e muito menos falar o nome delas, porque se elas falarem, automaticamente vão ser penalizadas também. Então, eu quero, mais uma vez, fico muito feliz por essa Câmara estar se posicionando, conte com a gente, não só para lutar pelos meninos, como os funcionários que trabalham ali com amor e carinho. Domingo mesmo eu recebi eles lá na igreja, lá no culto, exceto no primeiro banco, vereador, hoje. Não falta um culto. Eles voltam tudo arrumadinho, cheirosinho, animado, participam de tudo. Então, no nosso município, nós recebemos muito bem as pessoas e as pessoas têm que aprender a respeitar esse município. Então, parabéns pelo que o senhor está falando. Eles têm que vir aqui e respeitar nosso município. Não é chegar aqui e fazer o que quer não e voltar para trás e a gente ficar quieto não. Obrigado. Presidente, Vou dar mais 2 minutos, vereador, para concluir, que foi muito aparteado. Obrigado, presidente. Presidente, outros 2 assuntos. Aí agradecer a todo mundo que participou, que ilustrou o discurso. Fui procurado por pessoas que participaram do programa de tabagismo, que é um programa estadual que existe na saúde do nosso município. Programa para as pessoas que desejam deixar de fumar cigarro. Esse programa, o Estado fornece ali ele tem um manual e fornece adesivo, medicamento, goma de mascar, que auxilia a pessoa no processo de desmame do tabagismo. E
Isso tudo é fornecido para o Estado e o município precisava fornecer 2 funcionários, uma psicóloga e uma enfermeira. Muitas pessoas estavam participando desse programa, estavam sendo beneficiadas. A gente sabe o esforço que as pessoas comentam que é para conseguir deixar de fumar, para conseguir aderir a um estilo de vida saudável. E é importante que a saúde pública ofereça saídas, apoios para isso. E agora foram informados que o programa vai ser suspenso, porque a Secretaria de Saúde diz que não pode pagar mais esses 2 funcionários, a psicóloga e a enfermeira, para um programa tão simbólico, tão importante, e que as pessoas já em processo de desmame, as pessoas já quase deixando de fumar, vão sofrer aí esse dano irreparável. Talvez não consigam nunca mais nenhuma outra oportunidade de chegar tão próximo de se livrar desse vício. Mas um absurdo, a saúde da nossa cidade está numa situação terrível. Ainda bem que convocamos o secretário aqui, temos muitas perguntas para fazer para ele. E fui procurado também, fui informado que a prefeitura agora abriu uma sindicância, vereador Samuel, um processo administrativo contra servidores da cozinha do Hospital Ana Moreira, por conta daquele momento que nós fiscalizamos o hospital e denunciamos aquela carne que não estava em condições de consumo. Vereador, mais 1 minuto. Obrigado, presidente. E aí, Samuel, fazem isso para tentar colocar o servidor contra nós, vereadores, que estivemos lá fiscalizando em nome da população, pelo bem da população, pelo bem daqueles servidores que não tinham condições de trabalho. Alguma coisa mudou, não ficou melhor como a gente gostaria, mas é o nosso trabalho, é tentar, continuaremos tentando. E os servidores agora sendo perseguidos. É um jeito do sistema se organizar para calar o servidor, para que o erro seja escondido e não consertado. Esse virou um método desse governo. Uma conduta abusiva, tirana do governo, de perseguir servidor com processo administrativo, porque ousou reportar que algo de errado estava acontecendo. Que ousou dizer que algo estava acontecendo de errado. Retaliação. É isso que se tornou o governo Valmilessa. Eu e o vereador Samuel sendo processados, porque estamos exercendo a nossa atividade fiscalizadora. Servidor sendo processado. Nós vamos aproveitar, vereador Samuel, e lembrar de outro momento em que processos administrativos foram abertos naquele hospital para verificar sumiço de toneladas de carne com personagens que estão muito presentes na política até hoje. Nós vamos começar a ressuscitar esse tipo de assunto interessante, e aí eu quero ver se o governo vai segurar a onda. Vamos para a briga comigo, que eu gosto muito. Obrigado, presidente, muito obrigado por ter cedido o tempo, por ter sido bacana. Uma boa semana a todos nós. Por hora de inscrição, o vereador Samuel Terence da Silva, por 5 minutos. Bom dia, presidente, Rafinha, saúde, vereador Pedro, mais uma vez me orgulhando do seu trabalho. Esse é o nosso trabalho. A política no nosso país, ela foi desconfigurada justamente por ausência de verdade, ausência de lealdade, princípios, de valores, de disciplina que foram se perdidos no meio do caminho da trajetória, pastor, e alcançou todas as instituições. Por isso que nesta manhã foi lido ali um dos meus projetos de lei. Com base nisso, Daniel, nós somos educadores e eu fiquei muito preocupado porque a nossa política, ela precisa hoje a gente criar modelos que retornem para dentro das salas de aula. Por isso que eu criei esse projeto de lei com base na educação. Eu pensei na educação financeira, que eu trabalho com um monte de jovens de 12 anos, Felipe Pérez, que já tem um cartão de crédito.
Ele não tem um emprego, não tem um salário, mas já tem um cartão de crédito. Automaticamente, com 15 anos, ele vai estar com o nome sujo. Porque não se estudam na nossa escola até a nossa base, educação financeira. Automaticamente vai comprometer esse jovem, esse adolescente. Como vai ser esse homem amanhã? Também botei aqui no projeto da educação familiar e social, educação ambiental e sustentabilidade, educação para o trânsito e saúde pública, educação ética e moral, educação religiosa respeitando o pluralismo de crenças e laicidade do Estado. Por que eu criei esse projeto de lei, pastor? Porque acredito eu que quando nós somos bem educados, nós entendemos que nós somos obrigados a ter disciplina, a ter ordem, respeitar o próximo como a nós mesmos. Isso não quer dizer que eu tenho que amar o que ele faz, mas o ser humano eu sou obrigado a amar. Eu não sou obrigado a concordar com o que ele faz e o que ele pratica, mas ele eu sou obrigado a respeitar. Aí, com isso aqui, você educando a base, automaticamente você não precisa criar cotas, você não precisa criar divisão de raças, você não precisa criar nada, porque a pessoa vai ser educada para entender que todo ser humano tem que ser respeitado e pronto. Porque fomos se perdido isso. Eu costumo dizer para os meus alunos, meus amigos, eu não formo alunos para ser alunos. Assim, vereador Pedro, como eu não acredito que um pai pode formar um filho para ele continuar sendo menino. Um pai forma um filho para amanhã ele ser um pai. Ele tem que formar um filho para amanhã ele ser um homem. E essa falta da educação na base, o que nós estamos arrecadando hoje, sabe o que é? As empresas não querem contratar mais jovem menos de 30 anos. Porque contrata um rapaz de 30 anos, de menos de 30 anos, você passa na rua e está empinando de moto. Isso é postura de um homem? Isso é postura de garoto. O pai, infelizmente, formou um garoto. Aí esse mesmo garoto, ele está arrumando família. Esse mesmo garoto está construindo um lar. Como é que vai ser esse lar de menino? Como é que o menino cria outro menino? Aí automaticamente estão se perdendo família, estão se perdendo a base. Está entrando essas má formação nas nossas igrejas, na nossa política, nas nossas escolas, porque foi desconstruído numa base. Porque além da educação familiar que se perdeu, as nossas escolas também não estão contribuindo para isso. Então eu criei esse projeto de lei. Se vocês quiserem alterar alguma coisa, depois vocês dão uma lida. Ou eu espero muito que seja aprovado para que nosso município comece a ter uma direção numa base. Porque eu vejo a ausência hoje de lealdade, a ausência hoje de princípios, a ausência hoje de caráter. Aí os professores sofrem, está aí na nossa política, muitas vezes hoje a gente está sendo embarreirado por fazer o certo, está sendo proibido por tentar lutar pelo direito de todos, porque foram se perdendo. Então quando eu venho aqui no amanhã de terça-feira, ouvir... Mais 3 minutos. Obrigado, presidente. Ouvir o que o vereador Pedro Henrique falou, a cobrança envolvendo, mais uma vez, a politicagem, que eu tenho certeza que essa menina que foi indicada no lugar do Ruth, que estava lutando por essas pessoas no nosso município, incansavelmente, vem indicada por politicagem. Pessoa que vem destinada para fazer diretamente o que a pessoa que indicou quer. Ou faz ou está fora. É assim que funciona o nosso país hoje. Mas eu tenho certeza de uma coisa para vocês aqui. Está surgindo uma geração aí, Felipe Pérez, de corajosos. Uma geração destinada a mudar o rumo da história do nosso país. Porque tem uma coisa, Carlinhos, que ninguém vai conseguir tirar do ser humano quando ele aprende. Uma consciência. Quando você implanta numa pessoa uma consciência pura, limpa, verdadeira, de lealdade, de caráter, pode fazer de tudo com essa... Você pode prender a pessoa, mas não prende o princípio dela. Você pode prender ela em qualquer lugar, você pode matar até tirar a vida dela, mas você não vai matar o que ela implantou no coração da outra pessoa.
na mentalidade da outra pessoa. Porque todo mundo que erra pode ter certeza, ela sabe onde ela está errada. Ninguém é inocente de tudo, ele sabe o que está fazendo, no consciente. Então, quando você consegue entrar no coração, na mente desse jovem, dessa criança e desse adolescente, você começa a formar um homem e um caráter. Então, eu fico muito feliz. Hoje, no nosso município, nós estamos no mês de novembro. Eu recebi mensagens aqui. O vereador da base pode procurar saber do nosso executivo. O mês de setembro ainda não foi pago dos projetos da nossa cidade. Não foi pago o mês de setembro ainda. Nós falamos de fomentação de comércio. E as pessoas que trabalham, eu estou falando para vocês como é que está a nossa política hoje, como é que prejudica o trabalhador. Não receberam até hoje, mês de setembro ainda, o salário não recebeu, estamos em novembro. Famílias desesperadas que trabalham, tá? Estou falando como o nosso trabalhador, o nosso município está sendo desrespeitado. Eu passo aqui na praça que está parado no final de semana, eu fico preocupado onde vai ser os taxistas vão ficar, aonde vai ficar as barracas dos lanches, que são trabalhadores do município, sendo tratados com um monte de descaso no nosso município, pessoas que vivem e sobrevivem daquele trabalho ali. Então, é triste o que eu estou falando para os senhores, porque nós estamos nessa vida hoje de dificuldade. Quarta-feira, eu passando ali no Porto, eu ouvi uma frase que me chamou a atenção. Vou terminar aqui agora. Um rapaz falando com a esposa assim: meu amor, até agora eu não vendi nada. Ele estava vendendo produto de limpeza. Eu ouvindo ele triste assim no carro, debruçado, eu fui e falei: meu amigo, o que está acontecendo com você? Eu estou vendendo produto. Obrigado. Ele falou para mim assim: meu amigo, eu estou desde de manhã nessa cidade, eu não vendi um produto. Eu falei para ele assim: rapaz, vem cá. Eu fui e conversei com ele, fiz um pix para ele na hora para participar do produto dele. Eu não queria o produto. Ele falou assim: não, pelo amor de Deus, eu vou comprar. Ele falou assim: infelizmente o dinheiro não está circulando. Eu vim de Lagomar para cá. Está difícil circular dinheiro em todos os lugares, meu amigo. As pessoas que sobrevivem no nosso país trabalhador hoje estão sofrendo muito. Está sofrendo muito. Então, como que você imagina a mente desse chefe de família? Você vai nos nossos bairros que nós estamos vivendo hoje. Foi falado aqui pelo nosso presidente sobre as mortes que teve no Rio de Janeiro agora. Eu falo para as pessoas: essas mortes não aconteceram ali não. Começa a acontecer na ausência do nosso projeto de bairro. Eu vou lá na Vila São José, vai lá ver se tem algum projeto lá para aqueles jovens, se nem a quadra conseguiram consertar, pô. A quadra que funcionava de manhã à noite não funciona mais. Não tem um projeto lá, vereador Felipe Pérez. Então, quando você não cria um projeto, você não cria um programa, não tira a qualificação, não cria a forma desses jovens trabalhar, o que eles vão fazer na vida? Você está matando o sonho deles, você está matando o futuro deles. Porque os pais têm que sair para trabalhar dia e noite, e quando sai para trabalhar ainda são os seus direitos cortados pela essa política. Aí resta a juventude ficar na rua. Eles matam a esperança das pessoas porque eles sobrevivem da nossa miséria. Eles sobrevivem da nossa escassez de sofrimento. Então só tem uma forma: eu estou feliz da vida por ser hoje um representante do povo com muita honra, porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu passei para chegar aqui, não foi fácil, e eu sei o que a minha geração está passando para poder vencer um dia após outro. Não é tarefa fácil para ninguém, gente. Então, quando falta política pública no estado, no município, no país, automaticamente você está faltando com o futuro de uma geração. E eu concluo aqui agora: São Bernardo do Campo, durante esse ano, teve o aulão do preparatório do Enem. Vocês podem consultar se vocês quiserem. Sabe quem deu a palestra lá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Começou 8 horas, terminou meio-dia. Presidente com todos os seus ministros. Ou seja, vereador Toninho, meu presidente, eu falo para o senhor: olha o que a política está fazendo, entrando nas escolas para trabalhar nas nossas crianças, nos nossos jovens e adolescentes. Fiquei feliz da vida que o pessoal que foi de Campos para lá ficou revoltado, inconformado, que foi aquilo que esses presidentes não sabiam. Ou seja,
Pessoas que estão destruindo o país, estão entrando nas nossas faculdades, nas nossas escolas hoje para desconfigurar nossos jovens e nossas crianças. Então, por isso que eu criei esse projeto de lei aqui. Muito obrigado, presidente, pelo tempo que o senhor me cedeu aí. Obrigado. Por ordem de inscrição, o vereador Sebastião Gonçalves, 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, povo presente, colegas vereadores. Agradecer a Deus nessa manhã por mais um dia de vida que nos concedeu, que muitos não conseguiram abrir os seus olhos hoje pela manhã. E muitos ainda estão respirando com o aparelho de ar, porque não conseguem respirar direito. Então, essa manhã nós temos que agradecer a Deus e é o mais importante da nossa vida. Senhor presidente, nessa manhã eu queria fazer uma reflexão aos colegas vereadores, porque se nós temos problema na cidade, imagina as outras cidades como é que estão. Realmente, nós precisamos fazer uma reflexão e ver. Se está faltando algo no nosso município, na nossa cidade, o que nós temos que fazer? É fazer a parceria com nossos deputados que estão batendo nas nossas portas aí, ó. Vai pedir nós, não tem que pedir voto para eles. Está na hora de nós pegar o cadeado, a chave, fazer aqui, ó. Nós estamos precisando disso. Nós vemos que só cobrar o município, cobrar o governo, e a nossa parceria. Como é que nós vamos depois pedir nossos votos, se nós não pedir esses candidatos que vêm aí para deputado, senador, governador? Então, nós temos que pensar, raciocinar e ver. Cobrar é certo, é fácil. Mas arregaçar as camisas e cair para dentro e pedir a nossa parceria é difícil. Nós temos que olhar isso aí. Senhor presidente, nessa manhã, eu queria falar com os vereadores aqui. Eu tomei o conhecimento, eu até levei o conhecimento ao vereador Felipe Félix e quero fazer menção aos outros vereadores. Nós estamos no Novembro Azul. Então, eu queria fazer um convite aos vereadores que quiserem fazer parte dessa campanha junto comigo e com o Felipe Félix. Nós vamos estar doando ali na Micolab, eu vou doar 25 exames de PSA para os homens fazer lá o exame de PSA. Vou estar doando 25 exames, aqueles homens que quiserem lá fazer o exame de PSA, vai estar lá 25 mil, e o Felipe Félix também, acredito que vai doar também 25, e os outros vereadores que quiserem doar também, vai lá e faça igual a mim. Vamos fazer essa doação lá do exame PSA, que não é tão caro, e os homens procuram lá o Nicolau para fazer o exame, porque esse exame é muito importante. Você não sabe o que é um câncer de próstata. Então, eu estarei lá fazendo essa doação para os homens lá procurar a Nicolau para fazer esse exame de PSA. Vai ser baratinho. Novembro Azul, é R$10 cada um. Então, eu acredito que não vai pesar no bolso dos vereadores para poder fazer essa doação. Então, vamos fazer essa campanha aí e botar a valer essa campanha para os homens procurar lá a Nicolau para fazer esse exame do PSA, que é muito importante, e essa campanha vai dar uma revolução no nosso município para que os homens procurem o bem-estar cada um dos seus. Então, senhor presidente, nessa manhã, eu não vou me prolongar muito, mas eu vou dizer uma coisa aqui. De vez em quando é bom dar umas batidinhas para que o secretário acorde. Semana passada eu falei sobre uma secretária que não estava me atendendo, mas na sexta-feira, rapidinho, a usina foi limpa num piscar de olho. Mais
funcionários foram lá e deram a geral. Não precisa a gente pedir, é só andar e ver onde está sujo e limpar. É fácil. Não precisa a gente pedir e nem reclamar, secretário. É só ir lá e chamar o próprio prefeito mesmo para chamar o secretário. Você aqui, como é que estão os serviços de vocês? Me dá um relatório do que vocês estão fazendo. Porque se o prefeito pedir o relatório do secretário está fazendo, não precisa nós, vereadores aqui, cobrar do secretário. Mais 3 minutos. Obrigado, presidente. Não precisa a gente reclamar e pedir ao secretário para fazer o que precisa ser feito. É só o prefeito chegar lá, o chefe de governo, chamar o secretário numa reunião. Chama o secretário na reunião aqui. Me passa para mim desse mês, dessa semana, o que vocês fizeram no município. Aonde vocês trabalharam. Para que os vereadores não cobrem. Então é fácil fazer. Eu acredito que o chefe de governo vai fazer isso aí para que nós, vereadores, aqui não precisa reclamar aonde precisa ser feita a limpeza, o que precisa ser cobrado no nosso município. Senhor presidente, o senhor antes minhas palavras nessa manhã, obrigado pelo tempo cedido e pedir aos vereadores que vão fazer essa campanha junto comigo, com o Felipe Félix, para que os jovens procurem lá no Nicolab e façam esse exame de PSA, que é muito importante. Exame baratinho, que nós vamos fazer esse convênio lá com o Abricolab, e os jovens vão lá e procuram e façam o exame de PSA. Conselho de paz, você pega o assunto que Vossa Excelência levantou, é muito importante. O que a Secretaria hoje está fazendo? A Secretaria de Saúde está fazendo o que hoje para poder proporcionar a intenção até de Vossa Excelência, o vereador Felipe Félix? A gente tem que cobrar também do município, do secretário, da pasta, o que eles vão fazer, qual é a campanha, se vai existir alguma coisa em relação a isso. Novembro, praticamente, já estamos no meado do mês, né? O que a Secretaria está fazendo nos bairros, está fazendo no carro anunciando, se vai proporcionar também, né, alguma campanha para que possa, né, como Vossa Excelência, existe a preocupação, quero parabenizar o vereador Felipe Félix e Vossa Excelência. Agora o município, o que está ofertando, o que o secretário vai ofertar. Esse é um dos motivos da gente estar até convocando o secretário, porque nós fizemos um convite e ele não veio, também não justificou a não vinda, e fazendo agora a convocação para que ele possa vir a essa casa, até um motivo até de explicar se existe alguma campanha, o que eles estão pensando de Novembro Azul, como a preocupação de Vossa Excelência, mais uma vez fala, e do vereador Felipe Félix. Obrigado, Excelência. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Inclusive, hoje eu vou estar com o secretário e vou falar sobre isso, sobre essa campanha que eu estou fazendo com o Felipe Félix e ver o que eles vão fazer, igual o senhor está cobrando aí. Exatamente isso que eu vou conversar com o secretário de saúde, para que não fique no escuro e que a gente possa estar dando esse apoio para que a população, os homens, procurem lá no Nicolab para fazer esse exame que é muito importante para as suas vidas. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo cedido e um bom dia a todos. Antes de estar passando pelo experiente, é um assunto muito importante, né, que o vereador tocou, o vereador Toninho também falou aqui. Então, acho que nós, vereadores, nós temos que se juntar e apertar, sim, a Secretaria de Saúde aí, para estar dando resposta. Beleza, um projeto muito interessante, a gente está fazendo isso aí, questão do Novembro Azul, mas acho que a Secretaria, ela tinha que primeiro ela tomar essa iniciativa, de vir da Secretaria, essa iniciativa. Não só o vereador tem que ter iniciativa de fazer essas coisas. Então, questão de saúde, eu acho que tem que vir da Secretaria de Saúde, o secretário que está na pasta, está empenhado aí, e ligado nesses assuntos que são coisas importantes, a Secretaria tomar essas providências. Terminando o grande expediente, passo a ordem do dia, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias a serem votadas. Projeto de lei de número 39 de 2025, de autoria do vereador Rafinha da Saúde.
inclui no calendário oficial de festas e eventos, homenagem e datas comemorativas do município de Conceição de Macabu, o Circuito Equestre de Conceição de Macabu, a realizar-se anualmente no primeiro final de semana do mês de agosto, de outras providências. A Câmara Municipal de Conceição de Macabu, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, delibera. Fica determinada a inclusão do Circuito Equestre de Conceição de Macabu no calendário oficial de festas, eventos, homenagens e datas comemorativas do município de Conceição de Macabu como evento permanente. O evento instituído no caput deste artigo dá-se anualmente, sempre no primeiro final de semana do mês de agosto. Artigo 2º. O Circuito Equestre de Conceição de Macabu observará integralmente as disposições da Lei Municipal de número 1959 de 2025, inclusive no que se refere ao apoio logístico e financeiro pelo Poder Executivo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Segue com parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça e redação final. Coloco em discussão. Senhor presidente, para discutir. Discussão. Presidente, quero parabenizar Vossa Excelência, um projeto de uma importância muito grande. Isso também serve para o uso do parque de exposição, que fica lá numa ociosidade muito grande, pouco usado, só em época de exposição, alguns eventos também que não faz parte do calendário. Então, o projeto de Vossa Excelência é de uma importância muito grande, dá oportunidade a esse esporte, que hoje é muito grande na nossa região. Quero deixar aqui meus parabéns, Vossa Excelência, pela atitude, pelo projeto, e que o município, tantos projetos votados aqui nessa casa já há muitos anos, que ele não venha cair no esquecimento, que ele venha realmente a funcionar. Existem muitas pessoas que gostam desse esporte, dessa atividade, têm disposição e condições de investir, cada um. Isso é um esporte também que envolve muita família. Eu tiro isso porque eu tenho uma sobrinha, Camila Gaspar, ela é apaixonada, meu irmão também é apaixonado, sempre foi por cavalo, boi, então eles participam longe, eles vão para São Paulo, eles rodam esse Brasil todo. E Conceição poderia ser um ponto também para essa prática, é muito grande. Nós temos uma moça aqui no município, casada com o Fred da Pertinho, quer dizer, nós temos aqui um ponto de partida muito bom, um exemplo, e isso poderia realmente funcionar no nosso município. Então, quero deixar meus parabéns pelo projeto de uma importância muito grande. Mais alguém que escuta? Quero agradecer ao vereador Toninho. É um projeto super interessante que teve na nossa cidade. Então, estou criando esse projeto para que não deixe morrer esse evento, não seja feito só esse ano, e ano que vem seja um evento que fique esquecido e nos próximos anos. Então, criando esse projeto aí para que entre no calendário municipal, que seja uma coisa que seja feita todo ano, uma coisa que não seja esquecida no nosso município, porque aqui a gente tem, se o costume se faz um ano, no outro ano acaba sendo esquecido. Então, está aí o projeto que o executivo olhe isso com carinho e que faça todo ano, não deixe isso morrer. Que, como o vereador falou, a gente tem pessoas aqui em nossa cidade que gostam, que participam desse esporte. A gente vê que é um esporte praticado por muitos. A região toda nossa aqui é voltada muito a esse esporte, então é algo muito importante para que não fique esquecido no nosso município. Coloco, acabando não tendo quem discuta, coloco mesmo em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução Legislativa de número 107 de 2025. De autoria da mesa diretora. Cria Comissão Permanente de Cultura, acrescentando o inciso 13 ao parágrafo único do artigo 49 da Resolução de número 22, de 28 de junho de 1991, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Conceição de Macabu. A Câmara Municipal de Conceição de Macabu, no uso de suas atribuições legais, delibera. Fica criada a Comissão Permanente de Cultura, acrescentado-se no inciso 13
ao parágrafo único do artigo 49 do Regimento Interno desta Casa. Artigo 49. Parágrafo único. A Comissão Permanente de Cultura, em razão da matéria de sua competência, terá as mesmas atribuições instituídas pelo Regimento Interno de Resolução de número 28 de junho de 1991, às demais comissões permanentes. A composição da Comissão Permanente de Turismo deverá obedecer ao estabelecido no artigo 47 do Regimento Interno, Resolução de número 22 de 28 de junho de 1991. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Segue com o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. É importante, né, a criação dessa comissão, faz necessário. Ativamos a Secretaria de Cultura, ela estava agregada na Secretaria de Educação, então fica aqui a oportunidade, vereadores, a formação da comissão. Coloco os vereadores para que possa estar fazendo aquele que tiver vontade, ou indicar algum colega vereador. Queria indicar o vereador Guto, presidente da comissão. Franqueada a palavra a outros colegas que queiram também. Eu tenho interesse em fazer parte da Comissão de Cultura. Vereador Felipe Félix, Presidente. indicado pelo colega vereador Rafinha, o vereador Carlos Augusto, presidente. Vereador Felipe Félix tem intenção, mas não disse se é relator, se é membro. O vereador Pedro Henrique. Presidente, gostaria de sugerir o nome do vereador Samuel, que é músico, alguém diretamente ligado a essa temática, acho que pode contribuir. Presidente, já foi 3 nomes falados, né? Mas da outra conversa que nós tivemos, o vereador Coutinho de interesse, eu também, mas os outros vereadores que quiserem fazer parte, eu abro mão, mas o vereador Coutinho tem interesse também. Vereador Rafinha indicou o vereador Carlos Augusto para a presidência. Os colegas vereadores estão de acordo? Então, já fica formada a presidência. O vereador Felipe Félix e o vereador Samuel têm intenção de membro ou relator, e fica a indicação que se pronuncia. Os dois são da mesa, o outro já vai ser presidente, Samuel poderia ser relator. Fica a indicação do colega vereador Samuel pelo vereador Pedro, relator. Quem tiver de acordo também permaneça como está. Vereador Samuel, relator. Vereador Felipe Félix, membro. Quem tiver de acordo permaneça como está. Então fica formado comissão permanente de cultura. Vereador Carlos Augusto, presidente. Vereador Samuel Terêncio, relator. O vereador Felipe Félix, membro. E quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado por unanimidade a todos. Está aí a comissão, peço à secretaria, né, que reformule a comissão de cultura. Tem mais alguma matéria? Botou a lei orgânica junto aí, vamos mudar Não, lei orgânica é... Vereador Coutinho, o vereador Gaúcho está colocando aqui é que quando há uma indicação, várias indicações, vota-se nominalmente e não dessa forma que quer permanecer como está, colocando um nome só em votação. Então existe um rito, mas sem problema, assim como o vereador Gaúcho, eu também abro mão, o vereador Felipe é uma pessoa preparada, assim como o vereador Samuel, o vereador Guto, então eu abro mão para que os colegas participem, mas a observação do vereador Gaúcho é válida, uma vez que ele fez a indicação, a votação deveria ser diferente. Mas obrigado pelo tempo, presidente, e tenho certeza que essa comissão fará um belíssimo trabalho. Justamente eu coloquei para que fosse em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, que Vossa Excelência poderia ter se pronunciado que eu não estaria de acordo e colocasse o nome de Vossa Excelência para a gente também rever. Por isso que eu coloquei dessa forma, porque eu já sabia, mas depois o vereador Carlos Augusto se interessou, o vereador Felipe também, que está sempre envolvido em eventos também de cultura, e Vossa Excelência seria também com certeza um nome
e o vereador Pedro indicou o vereador Samuel. Até interessante também ter, não só, né, como se diz, situação, que tenha uma pessoa também que possa fazer valer. E o vereador também, Samuel, sempre envolvido em cultura, não vai ter, com certeza, dificuldade alguma de entender que o vereador, até o licenciado vereador Dopo, tem feito um brilhante trabalho, né, fazer parte dessa comissão para trabalhar junto com a sua gestão, que o vereador, quando ele faz parte da comissão, ele trabalha junto com o gestor da parte. Parabéns pela formação e continua a leitura da ordem do dia. Ofício de número 190 de 2025, de autoria do vereador Toninho da Saúde. Prezado senhor secretário de Saúde, vereador desta Casa Legislativa, com fundamento nos artigos 228 e 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conceição de Macabu, vem respeitosamente requerer a convocação do senhor José Lucas Gabriel Barcelos, secretário municipal de Saúde, para que compareça à casa no dia 26 de novembro de 2025, quarta-feira, às 9 horas da manhã, a fim de prestar esclarecimentos sobre o seguinte tema: possível uso irregular do transporte da saúde, esclarecimento sobre o uso e gestão dos veículos destinados ao transporte de pacientes e serviços de saúde, incluindo eventuais irregularidades na utilização desses recursos, gasto com combustível, justificativas sobre custos elevados ou eventuais inconsistências nos gastos com combustível dos veículos da saúde, funcionamento do raio-x, esclarecimento sobre a situação atual do serviço de raio-x da rede pública de saúde, com foco em contratos eventuais e problemas no funcionamento. Falta de medicamento na farmácia básica municipal, esclarecimentos sobre as condições de funcionamento da farmácia básica municipal, em especial sobre a falta de medicamentos na farmácia básica e ações tomadas para sanar a escassez. Funcionamento do Hospital Municipal Ana Moreira, esclarecimentos sobre as condições de funcionamento do Hospital Ana Moreira, abordando as condições gerais, atendimento, infraestrutura e escassez de recursos, medicamentos, insumos e etc. Até para a gente, antes até de colocar esse requerimento, essa convocação em votação, eu queria pedir autorização no plenário, que estou retornando na matéria anterior que foi votada. Nós aqui criamos a comissão de cultura, então ela vai ter que ser publicada. Após ela ser publicada, nós vamos criar a comissão. Então, a gente tornar aqui sem efeito a criação da comissão de nomes, relator, membro e presidente, e depois retornaremos à formação. Já ficou aqui indicado o nome, até o vereador Coutinho que possa durante esse tempo também mostrar, externar algum colega vereador que queira abrir mão. Então hoje nós votamos a criação da comissão permanente, que vai ter que ser publicada e depois a gente fazer a formação de presidente, relator e membro. E agora passando aqui o requerimento pela ordem. Questão de ordem. Só questão de ordem aqui, que já passamos do horário regimental também. Peço ao plenário que tenha compreensão da gente prolongar a sessão devido a ter extrapolado já o tempo regimental. Presidente, o regimento permite que façamos as proposituras e emendas por ocasião do debate. Gostaria que fosse avaliado e votado também pelo plenário para incluir nessa convocação, na temática dela, também a questão da marcação de exames e da morosidade dos exames. Consta o pedido do nosso colega vereador Samuel. Que seja votado junto com... Mas já consta, a gente pede para a secretaria para que possa dar também conhecimento aqui no pedido. E continua franqueada a palavra da matéria de convocação do secretário aqui nessa casa, devido até, já falei uma vez, que foi convidado a essa casa, não teve atenção do secretário em dizer o motivo de por que não veio. Então nós resolvemos fazer essa convocação devido a várias situações, vários assuntos relativos à saúde, que possa vir não em plenário, mas que possa, aqui a convocação não está sendo
que seja em plenário, mas que possa na sala da presidência ou de algum vereador, no espaço da Câmara, para dar. Questão de ordem, presidente. Vereador Sebastião. É muito importante essa convocação, porque essa semana mesmo eu estava na farmácia comprando remédio para minha esposa. Eu fui cobrado de um morador lá de Capelinha, que chegou para mim e falou: Tião, já 2 vezes a médica não foi atender Capelinha, porque não tinha carro para levar a médica lá. Então isso é bom a gente ficar interagindo isso aí, que a gente vai perguntar ao secretário por qual motivo que a médica não foi em Capelinha para poder fazer o atendimento que estava marcado lá. Eu fui cobrado de um morador que mora em Capelinha, então é bom que a gente que venha explicar a gente o motivo do carro não poder, não tinha carro para levar lá. Se tem carro para levar para fazer outras coisas, então tem que levar a médica lá para poder fazer o atendimento. Obrigado, senhor presidente. Muito bom e importante essa colocação para ficar ciente dessas coisas aí. Vereador Coutinho. Quero parabenizar a iniciativa de convocar os secretários de saúde aqui e esperar que dessa vez o novo secretário responda as perguntas que a gente fizer para ele, uma vez que o anterior não fez. E dizer que, lamentável, presidente, porque foi convidado, aí não veio, agora precisou convocar, e o governo, muitas das vezes, precisando a Câmara usar esses artigos, esses regimentos, o poder que o Legislativo tem direito a utilizar, para uma coisa que poderia ser um diálogo aberto, um diálogo, sabe, bilateral, mais facilitado, mas que infelizmente não vem acontecendo. Continua não havendo mais Presidente. Vereadora Natália. Questão de ordem. Eu só recebi uma mensagem aqui de um munícipe e disse que o povo quer convocação em sessão e não em gabinete. Então, eu gostaria até de solicitar dos vereadores que essa seja uma sessão transmitida e que o secretário esteja aqui para a gente fazer esse esclarecimento também para a população que hoje está nos acompanhando na sessão da Câmara. Questão de ordem. Questão de ordem. É porque foi dito que... Pela ordem, vereador do gabinete. Samuel. Muito bom, vereador. Presidente, isso daí é uma das coisas muito importantes, porque só nós sabemos de pessoas que estão sofrendo no nosso município. Inclusive remédios de ordem judiciais, que pedem-se nova receita, novos exames, a pessoa tem que pagar novos médicos. Como é que faz isso? Então, de muita valia o que o senhor fez aí, e que seja transmitido ao vivo para a população saber que nós estamos fazendo mediante para favorecê-los, né? Buscar o retorno e eles possam assistir. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Então, gostaria, o vereador Filho, dia 26, ficou a sugestão do pedir para constar no ofício do vereador Pedro, aumentando aqui a temática, e também da colega vereadora. Eu vou colocar a convocação em discussão, em votação, e também com a observação do vereador Pedro e também da vereadora Natália. Coloco em votação a convocação e em seguida colocarei do vereador Pedro e da vereadora Natália. Quem estiver de acordo, permaneça constar com a convocação do secretário, aprovado por unanimidade. Agora colocar a temática do colega vereador Pedro e da vereadora Natália também em votação. Quem estiver de acordo, vereador. Pelo horário aí, que é 9 horas da manhã em dia de sessão, o meu entendimento é que já seria durante a sessão e não... O texto não está dizendo o horário, mas poderia. Então, está 9 horas da manhã, que é o horário de sessão, e dia de sessão. Continua em discussão, vereador Carlos Augusto. Só a questão é só ver o artigo do regimento, fugiu aqui. Você está sendo convocado para fazer um esclarecimento na sessão normal. O texto. Isso não era uma convocação, era um convite. Ele não está sendo convidado, ele está sendo convocado. Então, convocado tem que se colocar, se é no plenário ou na Câmara, no espaço físico da Câmara. Pode ser um dos dois. Aí, havendo agora
o entendimento que seja em sessão plenária está em votação, está em discussão. Quem tiver de acordo, permaneça. Eu acho que tem que ser aqui na sessão, porque só isso. Tem dois tipos de reunião, um regimento. Então, Lucas, que seja, então vai ser na sessão de Câmara, sessão ordinária. Então fica convocado o secretário, aprovado por unanimidade por todos os colegas vereadores, que seja a vinda do secretário, a convocação de esclarecimento na sessão plenária no dia 26, às 9 horas da manhã. Quero que conste em ata para que foi votado e aprovado por todos os colegas vereadores. E não havendo mais assunto a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Meu bom dia a todos.